Carta encíclica Non Abbiamo Bisogno, do Sumo Pontífice Pio X, sobre a ação católica italiana, aos veneráveis irmãos patriarcas, primazes, arcebispos, bispos e outros ordinários, que mantêm paz e comunhão com a Sé Apostólica. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. Não precisamos anunciar a vós, veneráveis irmãos, os acontecimentos que, nestes últimos tempos, tiveram lugar nesta nossa Sé Episcopal Romana e em toda a Itália, o que equivale a dizer em nossa própria jurisdição primacial. Acontecimentos que tiveram uma repercussão tão ampla e profunda em todo o mundo e, de modo ainda mais sentido, em cada uma das dioceses da Itália e do mundo católico. Eles se resumem em poucas e tristes palavras. Tentou-se golpear de morte aquilo que nos é e sempre nos será mais caro ao nosso coração de pai e pastor de almas, e podemos bem, ou melhor, devemos acrescentar, e a maneira ainda me ofende. É diante desses acontecimentos e sob sua pressão que sentimos a necessidade e o dever de nos dirigir a vós, e de certo modo, de estar espiritualmente junto de cada um de vós, veneráveis irmãos. Antes de tudo, para cumprir um grave e já urgente dever de fraterna gratidão. Em segundo lugar, para satisfazer um dever igualmente grave e urgente de defesa da verdade e da justiça, em matéria que, ao envolver interesses vitais e direitos da Santa Igreja, também vos diz respeito a todos e a cada um, onde quer que o Espírito Santo vos tenha colocado para governá-la junto a nós. Em terceiro lugar, queremos expor-vos as conclusões e reflexões que os acontecimentos nos parecem impor. Em quarto lugar, queremos confiar-vos as nossas preocupações para o futuro e, finalmente, convidar-vos a compartilhar as nossas esperanças e a rezar conosco e com o mundo católico por sua realização. E a paz interior, aquela que vem da plena e clara consciência de estar do lado da verdade e da justiça, e de lutar e sofrer por elas. Aquela paz que só o Divino Rei sabe dar e que o mundo, assim como não sabe dar, também não pode tirar. Esta paz bendita e benéfica, graças à bondade e misericórdia divinas, nunca nos abandonou e nunca, temos plena confiança, nos abandonará. Aconteça o que acontecer. Mas esta paz, assim como no coração de Jesus sofredor, deixa livre acesso, e vós o sabeis muito bem, veneráveis irmãos, a todas as amarguras mais profundas. Também nós experimentamos a verdade daquela misteriosa palavra. Eis que, na paz, minha amargura foi a mais amarga. O vosso pronto, amplo e afetuoso apoio, que ainda não cessa, veneráveis irmãos, os sentimentos fraternos e filiais, e sobretudo aquele senso de alta solidariedade sobrenatural e de íntima união de pensamentos e sentimentos, de inteligências e de vontades, que transparece nas vossas amorosas comunicações. Encheram a nossa alma de consolações indescritíveis e muitas vezes fizeram brotar do coração para os lábios as palavras do Salmo. No meio das muitas dores que trago em meu coração, as tuas consolações alegraram minha alma. 2. A todos vós, depois de Deus, agradecemos de todo o coração, veneráveis irmãos, vós, a quem também podemos dizer, como Jesus disse aos vossos predecessores, os apóstolos, vós, que permanecestes comigo nas minhas tribulações. 3. Sentimos também o doce dever paterno de agradecer convosco, veneráveis irmãos, a tantos bons e dignos filhos vossos que, individualmente e coletivamente, seja como membros de variadas organizações e associações de bem, seja como parte das associações de ação católica e de juventude católica, nos enviaram tantas expressões filialmente afetuosas de condolência, devoção e generosa e efetiva conformidade às nossas diretrizes e desejos. Foi para nós algo singularmente belo e consolador ver as ações católicas de todos os países, dos mais próximos aos mais distantes, reunirem-se junto ao Pai comum, animadas e impulsionadas por um único espírito de fé, de piedade filial e de generosos propósitos. Todos expressaram sua dolorosa surpresa ao ver a ação católica perseguida e atingida justamente onde ela tem maior razão de ser, no centro do apostolado hierárquico. Isso porque, na Itália, como em todo o mundo, de acordo com sua autêntica e essencial definição e segundo as nossas constantes e vigilantes diretrizes, tão generosamente apoiadas por vós, veneráveis irmãos, a ação católica não quer nem pode ser senão a participação e colaboração do laicato no apostolado hierárquico. Vós, veneráveis irmãos, levareis a expressão da nossa paterna gratidão a todos os vossos e nossos filhos em Jesus Cristo, que demonstraram estar tão bem formados sob a vossa orientação e tão bons e piedosos para com o Pai comum, a ponto de nos fazer dizer, superabundo em alegria em meio à nossa tribulação. 4. A vós, bispos de todas e cada uma das dioceses desta querida Itália, não devemos apenas a expressão da nossa gratidão pelas consolações que, em nobre e santa disputa, generosamente nos oferecestes com vossas cartas ao longo de todo o mês passado, de modo particular,
neste mesmo dia dos santos apóstolos com vossos afetuosos e eloquentes telegramas. Devemos também a vós um gesto recíproco de condolências por tudo que cada um de vós sofreu ao ver subitamente abater-se a tempestade devastadora sobre os mais ricamente floridos e promissores canteiros dos jardins espirituais que o Espírito Santo vos confiou, que cultiváveis com tanto zelo e com tão grande proveito para as almas. O vosso coração, veneráveis irmãos, voltou-se imediatamente para o nosso, compartilhando da nossa dor, na qual sentíeis convergir, como para um centro, todas as vossas próprias dores, multiplicadas e intensificadas. Foi isso que nos demonstrastes com os mais claros e afetuosos testemunhos, e por isso vos agradecemos de todo o coração. Somos particularmente gratos pelo testemunho unânime e verdadeiramente impressionante que destes à Ação Católica Italiana e, especialmente, às associações juvenis, confirmando que permaneceram dóceis e fiéis às nossas e vossas diretrizes, que excluem qualquer atividade política ou partidária. Junto convosco, agradecemos também a todos os vossos sacerdotes e fiéis, religiosos e religiosas, que se uniram a vós com tanto fervor de fé e piedade filial. De modo especial, agradecemos as vossas associações de ação católica, com destaque para juventudes, em todos os níveis, até os mais pequenos Beniamine e Fanciuli, que nos são ainda mais queridos por serem os menores, e nas cujas orações confiamos e depositamos grande esperança. Vós sentistes, veneráveis irmãos, que o nosso coração estava e está convosco, com cada um de vós, sofrendo convosco, rezando por vós e convosco, para que Deus, em sua infinita misericórdia, nos venha em auxílio e, mesmo deste grande mal desencadeado pelo antigo inimigo do bem, faça brotar uma nova e abundante floração de bem. Segunda. Satisfeito o dever da gratidão pelo conforto recebido em meio a tanta dor, devemos agora cumprir o dever que o ministério apostólico nos impõe para com a verdade e a justiça. Já por diversas vezes, veneráveis irmãos, da maneira mais explícita e assumindo toda a responsabilidade pelo que dissemos, manifestamos e protestamos contra a campanha de falsas e injustas acusações que precedeu a dissolução das associações juvenis e universitárias da Ação Católica. Tal dissolução foi executada de fato, com procedimentos que deram a impressão de se tratar de uma vasta e perigosa associação criminosa. Mas, na realidade, tratava-se de uma juventude e infância que certamente estavam entre as melhores, e às quais temos a alegria e o orgulho paternal de poder, mais uma vez, prestar este testemunho. Dir-se-ia que os próprios executores, não todos, mas muitos deles, desses procedimentos tiveram tal percepção e a demonstraram, expressando-se e agindo com cortesias que pareciam pedir desculpas e buscar o perdão pelo que eram obrigados a fazer. Nós levamos isso em consideração, reservando-lhes bênçãos especiais. Mas, como uma dolorosa compensação, quantas durezas e violências, chegando até agressões e derramamento de sangue. Quantas irreverências da imprensa, da palavra e dos atos, contra as coisas e contra as pessoas, incluindo a nossa própria. Quantos abusos acompanharam e seguiram a execução dessa repentina medida policial, que muitas vezes a ignorância ou o zelo malicioso estendeu até associações e entidades que sequer estavam atingidas pelas ordens superiores. Chegou-se ao ponto de atingir oratórios infantis e piedosas congregações de filhas de Maria. E tudo isso ocorreu com tal envolvimento de elementos e insígnias partidárias, com tamanha uniformidade de um extremo ao outro da Itália, e com tal conivência das autoridades e forças de segurança pública, que não se podia deixar de pensar em ordens vindas do alto. Podemos admitir com facilidade, e era igualmente fácil prever que tais ordens pudessem, ou melhor, inevitavelmente fossem, ultrapassadas. Fomos obrigados a relembrar esses fatos desagradáveis e penosos, porque não faltou quem tentasse fazer crer ao grande público e ao mundo que a deplorável dissolução das associações, tão queridas a nós, havia ocorrido sem incidentes e quase como algo normal. Mas a verdade e a justiça foram atacadas em medida ainda maior e mais ampla. Se não todas, certamente as principais falsidades e verdadeiras calúnias difundidas pela imprensa partidária adversa, a única livre, muitas vezes, praticamente obrigada a dizer e ousar tudo, foram reunidas em uma mensagem, ainda que não oficial, uma qualificação cautelosa, e entregues ao grande público pelos mais poderosos meios de difusão que o presente momento conhece. A história dos documentos redigidos não a serviço, mas em ofensa à verdade e à justiça, é uma longa e triste história. Mas devemos dizer, com a mais profunda amargura, que, em todos os muitos anos de nossa vida e de atividade bibliotecária, raramente encontramos um documento tão tendencioso e tão contrário à verdade e à justiça, no que diz respeito a esta Santa Sé, a Ação Católica Italiana e, mais particularmente, as associações tão duramente atingidas. Se ficássemos em silêncio, se deixássemos passar, isto é, se permitíssemos que se acreditasse nisso, seríamos ainda mais indignos, do que já somos, de ocupar esta augusta sé apostólica.
Seríamos indignos da devoção filial e generosa com a qual sempre fomos consolados e que agora, mais do que nunca, nos consola, vinda de nossos queridos filhos da ação católica, e especialmente daqueles filhos e filhas nossas que, graças a Deus tão numerosos, sofreram e sofrem tanto por sua fidelidade religiosa aos nossos chamados e diretrizes. Com isso, honram ainda mais a escola na qual foram formados, o Divino Mestre e seu indigno vigário, tanto mais quanto demonstraram, com seu comportamento cristão, mesmo diante de ameaças e violências, onde se encontra a verdadeira dignidade do caráter, a verdadeira fortaleza de ânimo, a verdadeira coragem e a própria civilização. Nos esforçaremos para ser breves ao retificar as fáceis afirmações da mencionada mensagem. Fáceis, dizemos, para não dizer audaciosas, que sabiam poder contar com a quase impossibilidade de qualquer verificação por parte do grande público. Seremos breves também porque, já por diversas vezes, especialmente nestes últimos tempos, falamos sobre esses temas, e nossa palavra, veneráveis irmãos, pôde chegar até vós, e por meio de vós, a nossos e vossos queridos filhos em Jesus Cristo, como desejamos que também chegue esta presente carta. Dizia, entre outras coisas, a referida mensagem que as revelações da imprensa partidária diversa teriam sido confirmadas quase totalmente, pelo menos em sua essência, pelo El Osservatore Romano. A verdade é que El Osservatore Romano demonstrou, a cada passo, que as chamadas revelações não passavam de invenções, seja no todo, seja na interpretação que se dava aos fatos. Basta ler sem má fé e com a mais modesta capacidade de compreensão. Dizia ainda a mensagem que seria uma tentativa ridícula fazer passar a Santa Sé como vítima em um país onde milhares de viajantes podem testemunhar o respeito demonstrado para com sacerdotes, prelados, a Igreja e as funções religiosas. Sim, veneráveis irmãos, infelizmente a tentativa seria ridícula, como a de quem tenta arrombar uma porta aberta. Porque, infelizmente, milhares de visitantes estrangeiros, que nunca faltam à Itália e a Roma, puderam constatar pessoalmente as irreverências, muitas vezes ímpias e blasfemas, as violências, os ultrajes, os atos de vandalismo cometidos contra lugares, coisas e pessoas, por todo o país e nesta mesma nossa sé episcopal. Fatos que nós repetidamente deploramos, baseando-nos em informações seguras e precisas. A mensagem denuncia a negra ingratidão dos sacerdotes que se colocam contra o partido, que teria sido, segundo diz, a garantia da liberdade religiosa em toda a Itália. O clero, o episcopado e esta mesma Santa Sé jamais deixaram de reconhecer o que, ao longo destes anos, foi feito em benefício e vantagem da religião. Ao contrário, expressaram diversas vezes viva e sincera gratidão. Mas tanto nós quanto o episcopado, o clero e todos os bons fiéis, e até mesmo todos os cidadãos amantes da ordem e da paz, sentiram e sentem preocupação diante dos atentados sistemáticos, iniciados tão rapidamente, contra as mais sãs e preciosas liberdades da religião e da consciência. Quantos foram os atentados contra a ação católica, contra suas diversas associações, especialmente as juvenis? Atentados que culminaram nas medidas policiais adotadas contra elas, com os métodos já mencionados. Atentados e medidas que fazem duvidar seriamente se as atitudes anteriormente benevolentes e benéficas provinham realmente de sincero amor e zelo pela religião. Pois, se deseja falar de ingratidão, esta foi e continua sendo usada contra a Santa Sé por um partido e um regime que, segundo o julgamento do mundo inteiro, obteve dos amigáveis relacionamentos com a Santa Sé um aumento de prestígio e de crédito, tanto no país quanto no exterior, que a alguns, na Itália e no estrangeiro, pareceu excessivo. Assim como excessivos pareceram o favor e a confiança dispensados por nós. Consumada a medida policial, e consumada com aquele acompanhamento e com aquele seguimento de violências, irreverências e conivências das autoridades de segurança pública, nós suspendemos, assim como o envio de um nosso cardeal legado às celebrações centenárias de Pádua, também as procissões festivas em Roma e na Itália. Essa decisão era de nossa evidente competência, e víamos motivos tão graves e urgentes que consideramos um dever tomá-la, embora soubéssemos que imporíamos, com ela, grandes sacrifícios aos bons fiéis, e talvez mais do que a qualquer outro, a nós mesmos. De fato, como poderiam as solenes celebrações festivas seguir seu curso habitual em meio a tanto luto e dor, que haviam caído sobre o coração do Pai comum de todos os fiéis e sobre o coração materno da Santa Mãe Igreja em Roma, na Itália, e, na verdade, em todo o mundo católico, como a universal e verdadeiramente mundial solidariedade convosco à frente, veneráveis irmãos, logo demonstrou? Ou como poderíamos não temer pelo respeito e pela própria integridade das pessoas e das coisas mais sagradas, considerando a atitude das autoridades e forças públicas diante de tantas irreverências e violências? Onde quer que nossas disposições puderam chegar, os bons sacerdotes e os bons fiéis tiveram as mesmas impressões e os mesmos sentimentos, e onde não foram intimidados,
ameaçados ou coisa pior, deram magníficas e para nós extremamente consoladoras provas de fé, substituindo as celebrações festivas por horas de oração, adoração e reparação, unindo-se à dor e às intenções do Santo Padre, com uma participação popular jamais vista. Sabemos o que ocorreu onde nossas disposições não puderam chegar a tempo, com a intervenção de autoridades que a mensagem menciona, as mesmas autoridades governamentais e partidárias que já haviam ou em breve assistiriam, em silêncio e sem agir, à consumação de atos abertamente anticatólicos e antirreligiosos, algo que a mensagem omite. Em vez disso, afirma que houve autoridades eclesiásticas locais que se julgaram em posição de não tomar conhecimento de nossa proibição. Nós não conhecemos uma única autoridade eclesiástica local que tenha merecido o insulto e a ofensa contidos nessas palavras. Sabemos, sim, e deploramos vivamente, as imposições, muitas vezes ameaçadoras e violentas, feitas ou permitidas contra as autoridades eclesiásticas locais. Sabemos de ímpias paródias de cânticos sagrados e de procissões religiosas, tudo isso tolerado com profundo pesar de todos os bons fiéis e com verdadeiro espanto de todos os cidadãos amantes da paz e da ordem, ao verem ambos deixados sem defesa, ou pior, desprotegidos justamente por aqueles que têm o dever gravíssimo e, ao mesmo tempo, o interesse vital de defendê-los. A mensagem retoma a comparação tantas vezes feita entre a Itália e outros estados onde a Igreja é realmente perseguida e contra os quais, afirma, não se ouviram palavras como as pronunciadas contra a Itália, onde, diz, a religião foi restaurada. Já dissemos e reiteramos que conservamos e conservaremos sempre memória e perpétua gratidão por tudo o que foi feito na Itália em benefício da religião, ainda que tenha ocorrido paralelamente um benefício não menor, e talvez maior, para o partido e o regime. Também dissemos e repetimos que não é necessário, e muitas vezes seria altamente prejudicial aos objetivos almejados, que todos saibam e sintam tudo o que nós e esta Santa Sé, por meio de nossos representantes e de nossos irmãos no episcopado, dizemos e advertimos onde quer que os interesses da religião o exijam, e na medida que julgamos necessária, especialmente onde a Igreja é realmente perseguida. Foi com dor indizível que vimos uma verdadeira e real perseguição desencadear-se nesta nossa Itália e nesta mesma nossa Roma contra aquilo que a Igreja e seu chefe possuem de mais precioso e mais querido em termos de liberdade e direitos, liberdades e direitos que são também os das almas, e mais particularmente das almas juvenis, especialmente confiadas a elas pelo Divino Criador e Redentor. Como é notório, nós repetidamente e solenemente afirmamos e protestamos que a ação católica, tanto por sua própria natureza e essência, participação e colaboração dos leigos no apostolado hierárquico, quanto por nossas diretrizes e disposições precisas e categóricas, está fora e acima de qualquer política partidária. Afirmamos e protestamos também que sabíamos que nossas diretrizes e disposições foram fielmente obedecidas e seguidas na Itália. A mensagem sentencia que a afirmação de que a ação católica não teve um verdadeiro caráter político é completamente falsa. Não queremos destacar aqui tudo o que há de desrespeitoso nessa sentença, também porque a justificação que a mensagem oferece demonstra toda a sua falsidade e leviandade, algo que chamaríamos verdadeiramente de ridículo, se o caso não fosse tão doloroso. Na realidade, diz a mensagem, a ação católica possuía estandartes, distintivos, carteirinhas e todas as demais formas exteriores de um partido político. Como se estandartes, distintivos, carteirinhas e formas semelhantes não fossem hoje em dia comuns, em todos os países do mundo, as mais variadas associações e atividades que nada têm e nada querem ter em comum com a política, esportivas e profissionais, civis e militares, comerciais e industriais, escolares desde a primeira infância, religiosas da mais piedosa e devota religiosidade, quase infantil, como os pequenos cruzados do Santíssimo Sacramento. A mensagem percebeu toda a fraqueza e inutilidade do motivo apresentado e, como que correndo para remediá-lo, acrescenta outros 3. O primeiro quer ser o de que os dirigentes da ação católica eram quase todos membros ou líderes do Partido Popular, que foi, segundo a mensagem, um dos mais fortes opositores do fascismo. Essa acusação já foi lançada contra a ação católica italiana mais de uma vez, mas sempre de forma genérica e sem nomear ninguém. Sempre que isso aconteceu, nós convidamos a que se apresentassem nomes concretos, mas em vão. Apenas pouco antes das medidas impostas à ação católica, e em evidente preparação para elas, a imprensa adversária, recorrendo de maneira igualmente evidente a relatórios da polícia, publicou algumas listas de nomes e fatos. E são essas as supostas revelações a que a mensagem se refere no início e que El Osservatore Romano devidamente desmentiu e corrigiu, e não confirmou, como a mensagem afirma de forma enganosa para iludir o grande público. Quanto a nós, veneráveis irmãos, depois de termos recolhido informações há muito tempo e já realizado investigações pessoais, consideramos nosso dever obter novas informações e conduzir novas investigações. Eis aqui,
veneráveis irmãos, os resultados positivos. Antes de tudo, constatamos que, enquanto o Partido Popular ainda existia e o novo partido ainda não havia se afirmado, por disposições emitidas em 1919, qualquer pessoa que ocupasse cargos de direção no Partido Popular não podia, ao mesmo tempo, ocupar cargos de direção na Ação Católica. Além disso, constatamos, veneráveis irmãos, que os casos de ex-dirigentes leigos locais do Partido Popular que depois se tornaram dirigentes locais da Ação Católica, entre aqueles apontados pela imprensa adversária, como já mencionamos, se reduzem a 4, apenas 4, dentro de um universo de 250 juntas diocesanas, 4.000 seções de homens católicos e mais de 5.000 círculos da juventude católica masculina. E devemos acrescentar que, nesses 4 casos, tratava-se sempre de indivíduos que nunca deram motivos para dificuldades. Alguns, aliás, eram até simpatizantes e bem vistos pelo regime e pelo partido. E não queremos deixar de mencionar outra garantia da religiosidade apolítica da Ação Católica, que vós bem conheceis, veneráveis irmãos, bispos da Itália. A Ação Católica sempre esteve, está e estará sob a dependência do episcopado, de vós, de quem sempre partiu a designação dos sacerdotes assistentes e a nomeação dos presidentes das juntas diocesanas. Por isso, é claro que, ao confiar e recomendar a vós, veneráveis irmãos, as associações atingidas, não ordenamos nem dispusemos nada de substancialmente novo. Uma vez dissolvido e extinto o Partido Popular, aqueles que já pertenciam à Ação Católica continuaram a pertencer a ela, submetendo-se, porém, com perfeita disciplina à lei fundamental da Ação Católica, isto é, abstendo-se de toda atividade política. Da mesma forma, assim procederam aqueles que, naquela época, pediram para fazer parte dela. Todos esses, com que justiça e caridade teriam sido expulsos ou não admitidos, se, possuindo as qualidades exigidas, se submetiam a essa lei, o regime e o partido, que parecem atribuir uma força tão temível e temida aos membros do Partido Popular no campo político, deveriam ser gratos à Ação Católica, que justamente os retirou desse campo e os vinculou a um compromisso formal de não realizar ação política, mas apenas religiosa. Não podemos, porém, nós, Igreja, religião, fiéis católicos, e não apenas nós, ser gratos àqueles que, depois de terem eliminado o socialismo e a maçonaria, inimigos declarados nossos, e não só nossos, os readmitiram tão amplamente, como todos podem ver e deplorar, tornando-os ainda mais fortes, perigosos e nocivos, na medida em que agora se dissimulam e, ao mesmo tempo, são favorecidos pela nova ordem. Frequentemente nos falaram de infrações ao compromisso assumido. Sempre pedimos nomes e fatos concretos, prontos a intervir e tomar providências. Jamais responderam a essa nossa solicitação. A mensagem denuncia que uma parte considerável dos atos organizativos era particularmente de natureza política e nada tinha a ver com a educação religiosa e a propagação da fé. Além da forma imperita e confusa com que parecem ser descritas as funções da Ação Católica, todos aqueles que conhecem e vivem o mundo de hoje sabem que não existe iniciativa ou atividade, desde as mais espirituais e científicas até as mais materiais e mecânicas, que não necessite de organização e de atos organizativos. E que estes, assim como aquelas, não se confundem com os objetivos das diversas iniciativas e atividades, mas são apenas meios para melhor atingir os fins que cada uma se propõe. Porém, continua a mensagem, o argumento mais forte que pode ser utilizado como justificativa para a destruição dos círculos católicos juvenis é a defesa do Estado, a qual é mais do que um simples dever de qualquer governo. Nenhuma dúvida sobre a solenidade e a importância vital de tal dever e de tal direito, acrescentamos nós, porque consideramos e queremos praticar, a todo custo e com todos os homens honestos e sensatos, que o primeiro direito é o de cumprir o próprio dever. Mas todos os receptores e leitores da mensagem teriam sorrido com incredulidade ou se mostrado profundamente surpresos, se a mensagem tivesse acrescentado que dos círculos católicos juvenis atingidos, 10.000 eram, ou melhor, ainda são, de juventude feminina, totalizando quase 500.000 jovens mulheres e meninas. Quem poderia enxergar aí um sério perigo e uma ameaça real à segurança do Estado? Deve-se ainda considerar que, dessas, apenas 220.000 são inscritas como efetivas, mais de 100.000 são pequenas aspirantes e mais de 150.000 são ainda menores, chamadas beniaminas. Restam os círculos da juventude católica masculina, essa mesma juventude católica que, nas publicações juvenis do partido e nos discursos e circulares dos chamados hierarcas, é representada e indicada ao desprezo e à zombaria, com que sentido de responsabilidade pedagógica, para dizer apenas isso, cada um pode julgar, como um bando de covardes, bons apenas para carregar velas e recitar rosários nas procissões sagradas.
Talvez por isso mesmo, nos últimos tempos, foram tantas vezes atacados e maltratados até o sangue, com tão pouca nobreza e coragem, sendo deixados sem defesa por aqueles que podiam e deviam protegê-los e defendê-los, se não por outro motivo, ao menos porque eram inofensivos e pacíficos, atacados por violentos e frequentemente armados. Se esse é o argumento mais forte para a tentativa de destruição, palavra que não deixa dúvida sobre as intenções de nossas queridas e heroicas associações juvenis da Ação Católica, vós vedes, veneráveis irmãos, que poderíamos e deveríamos nos alegrar, pois o argumento se mostra, por si mesmo, incrivelmente inconsistente e insustentável. Mas, infelizmente, devemos repetir que a iniquidade se enganou a si mesma, mentita est iniquita sibi SL 26,12, e que o verdadeiro argumento mais forte para a pretendida destruição deve ser buscado em outro campo. A batalha que agora se trava não é política, mas moral e religiosa, é essencialmente moral e religiosa. É preciso fechar os olhos a essa verdade e enxergar, ou melhor, inventar, política onde há apenas religião e moral, para concluir, como faz a mensagem, que se teria criado a situação absurda de uma forte organização subordinada a um poder estrangeiro, o Vaticano, algo que nenhum governo deste mundo teria permitido. Foram apreendidos em massa documentos em todas as sedes da Ação Católica Italiana. Continua-se, sim, isso também se faz, a interceptar e apreender toda correspondência que possa ser suspeita de manter alguma relação com as associações atingidas, ou até mesmo com aquelas que não foram atingidas, como os oratórios. Diga-se então a nós, ao país, ao mundo, quais e quantos são os documentos que provam a política, tramada e agitada pela Ação Católica, como um perigo para o Estado. Ousamos afirmar que não se encontrarão, a menos que se os leia e interprete segundo ideias preconcebidas, injustas e em total contradição com os fatos e com a evidência de inúmeras provas e testemunhos. Se forem encontrados documentos genuínos e dignos de consideração, seremos nós os primeiros a reconhecê-los e a levá-los em conta. Mas quem poderá, por exemplo, acusar de atividade política perigosa para o Estado alguma denúncia ou lamentação sobre os odiosos tratamentos infligidos à Ação Católica já antes dos últimos acontecimentos, tantas vezes em tantos lugares? Ou quem poderá basear-se em declarações impostas ou extorquidas, como nos consta que ocorreu em alguns lugares? Ao contrário, entre os documentos apreendidos, sem número serão encontrados provas e testemunhos da profunda e constante religiosidade e da atividade religiosa da Ação Católica em seu todo, e em particular das associações juvenis e universitárias. Bastará saber ler e avaliar, como nós mesmos fizemos inúmeras vezes, os programas, os relatórios, as atas de congressos, das semanas de estudos religiosos e de oração, dos retiros espirituais, da prática e promoção da frequência aos sacramentos, das conferências apologéticas, dos estudos e atividades catequéticas, da cooperação em iniciativas de verdadeira e pura caridade cristã nas conferências de São Vicente de Paulo e de outras formas de assistência, bem como das atividades e cooperação missionária. É diante de tais fatos e dessa documentação, com os olhos e as mãos sobre a realidade, que nós sempre afirmamos e reafirmamos que acusar a Ação Católica Italiana de fazer política era e é uma verdadeira calúnia. Os fatos demonstraram o que realmente se pretendia com essa acusação, o que se estava preparando. Raras vezes a fábula do lobo e do cordeiro se realizou em proporções tão grandes, e a história não poderá deixar de registrar isso. Nós, certos até a evidência de que estamos e nos mantemos no campo religioso, jamais acreditamos que poderíamos ser considerados como um poder estrangeiro, sobretudo por católicos e por católicos italianos. É em virtude da potestade apostólica, confiada por Deus a nós, indignos como somos, que os bons católicos de todo o mundo, vós bem o sabeis, veneráveis irmãos, consideram Roma como a segunda pátria de todos e de cada um deles. Não está ainda tão distante o dia em que um estadista, que certamente permanecerá entre os mais célebres, não católico nem amigo do catolicismo, declarou, em plena assembleia política, que não podia considerar como um poder estrangeiro aquele a quem obedeciam 20 milhões de alemães. E afirmar que nenhum governo do mundo teria permitido a situação criada na Itália pela Ação Católica significa ignorar ou esquecer que, em todos os estados do mundo, até mesmo na China, a Ação Católica existe, vive e opera, frequentemente imitando, em seus traços gerais e até nos detalhes, a Ação Católica Italiana, e muitas vezes até com formas e particularidades organizativas ainda mais marcantes do que na Itália. Em nenhum estado do mundo a Ação Católica jamais foi considerada um perigo para o Estado. Em nenhum estado do mundo a Ação Católica foi tão odiosamente perseguida. Não vemos outra palavra que corresponda à realidade e à verdade dos fatos, como nesta nossa Itália e nesta nossa Sé Episcopal Romana. E essa, sim, é verdadeiramente uma situação absurda, criada não por nós, mas contra nós. Impusemo-nos, veneráveis irmãos, um trabalho árduo e incômodo.
mas pareceu-nos um dever preciso de caridade e justiça paterna, e o cumprimos com esse espírito, a fim de restabelecer na devida luz os fatos e a verdade, que alguns de nossos filhos, talvez não totalmente conscientes, apresentaram de forma distorcida, em prejuízo de outros nossos filhos. 3. E agora uma primeira reflexão e conclusão, pelo que viemos expondo e, mais ainda, pelos próprios acontecimentos tal como se desenrolaram, a atividade política da ação católica, a hostilidade manifesta ou velada de alguns de seus setores contra o regime e o partido, assim como o eventual refúgio e a proteção de remanescentes de hostilidade até então poupada ao partido sob as bandeiras da ação católica, confronte com o comunicado do Diretório, 4 de junho de 1931, tudo isso não passa de um pretexto ou de um conjunto de pretextos. Ousamos dizer que a própria ação católica é um pretexto. O que se quis e o que se tentou fazer foi arrancar da ação católica, e por meio dela da Igreja, a juventude, toda a juventude. Isso é tão verdadeiro que, após tanto se falar da ação católica, mirou-se nas associações juvenis, e não se limitaram às associações juvenis da ação católica, mas estenderam tumultuosamente a mão também sobre associações e obras de pura piedade e de primeira instrução religiosa, como as congregações das Filhas de Maria e os oratórios, de maneira tão desordenada que frequentemente tiveram de reconhecer o grosseiro erro. Este ponto essencial também é amplamente confirmado por outras evidências. É confirmado, antes de tudo, por diversas declarações anteriores de elementos mais ou menos responsáveis, e até mesmo de representantes mais significativos do regime e do partido, que tiveram seu pleno comentário e a definitiva confirmação nos últimos acontecimentos. A confirmação foi ainda mais explícita e categórica, diríamos até solene e violenta ao mesmo tempo, por parte de quem não apenas tudo representa, mas também tudo pode, seja por meio de publicação oficial ou quase oficial destinada à juventude, seja em diálogos destinados à publicidade internacional antes mesmo da nacional, e até na última hora, em mensagens e comunicações dirigidas a representantes da imprensa. Outra reflexão e conclusão se impõe de imediato e inevitavelmente. Não se levou em conta, de forma alguma, as reiteradas garantias e protestos nossos, nem se prestou atenção às vossas protestas e garantias, veneráveis irmãos bispos da Itália, sobre a natureza e a verdadeira e real atividade da ação católica, bem como sobre os direitos sacrossantos e invioláveis das almas e da Igreja, nela representados e encarnados. Dizemos, veneráveis irmãos, os sacrossantos e invioláveis direitos das almas e da Igreja, e essa é a reflexão e conclusão que se impõe mais do que qualquer outra, sendo também a mais grave de todas. Como é notório, já diversas vezes expressamos nosso pensamento, ou melhor, o pensamento da Santa Igreja, sobre questões tão importantes e essenciais. E não é a vós, veneráveis irmãos, mestres fiéis em Israel, que precisamos dizer mais. Mas não podemos deixar de acrescentar algumas palavras para esses amados povos que vos cercam, que vós apacentais e governais por mandato divino, e que agora quase exclusivamente por meio de vós podem conhecer o pensamento do Pai comum de suas almas. Falávamos dos sacrossantos e invioláveis direitos das almas e da Igreja. Trata-se do direito das almas de buscar seu maior bem espiritual sob o magistério e a ação formadora da Igreja, a única mandatária desse magistério e dessa ação, divinamente constituída nessa ordem sobrenatural, fundada no sangue de Deus Redentor, necessária e obrigatória para todos que desejam participar da divina redenção. Trata-se do direito das almas, assim formadas, de partilhar os tesouros da redenção com outras almas, colaborando na atividade do apostolado hierárquico. É em consideração a esse duplo direito das almas que nos dizíamos há pouco felizes e orgulhosos de combater o bom combate pela liberdade das consciências, e não, como alguém talvez inadvertidamente nos fez dizer, pela liberdade de consciência, expressão equívoca e demasiadamente abusada para significar a absoluta independência da consciência, algo absurdo para uma alma criada e redimida por Deus. Trata-se, além disso, do direito não menos inviolável da Igreja de cumprir o imperativo mandato divino, com o qual o divino fundador a investiu, levar às almas, a todas as almas, todos os tesouros de verdade e de bem, tanto doutrinais quanto práticos, que ele mesmo trouxe ao mundo. Eutes, docete homines gentes, docentes observarium mia quaecunque mandavi vobis, e de instruir todas as nações, ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei 6. E o lugar que a infância e a juventude deveriam ocupar nessa absoluta universalidade e totalidade do mandato, ele mesmo, o divino mestre, criador e redentor das almas, demonstra com seu exemplo e com aquelas palavras particularmente memoráveis, e ao mesmo tempo, extremamente severas: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Esses pequenos que, quase por um instinto divino, creem em mim, a quem está reservado o reino dos céus, cujos anjos tutelares e defensores veem sempre a face do Pai Celeste, ai daquele que escandalizar um desses pequeninos.
Sinit parvulus venire adem enolite proibere els, qui me credum, storum est enim regnum caelorum, corum angeli semper videm facim patricum caelis est, vai. Homini li per quem unus expusilis isti scandalizatus fueris 7. Eis-nos, pois, diante de um conjunto de autênticas declarações e de fatos não menos autênticos, que eliminam qualquer dúvida sobre o propósito, já em grande parte realizado, de monopolizar inteiramente a juventude, desde a primeira infância até a idade adulta, para o benefício total e exclusivo de um partido, de um regime, com base numa ideologia que, declaradamente, se configura como uma verdadeira e própria estatolatria pagã. Tal ideologia se opõe não apenas aos direitos naturais da família, mas também aos direitos sobrenaturais da Igreja. Pretender e promover esse monopólio, perseguindo com esse intuito a ação católica, como se tem feito nos últimos tempos, de maneira mais ou menos velada ou aberta. Atingir, com esse objetivo, como recentemente se fez, suas associações juvenis, equivale a impedir, de forma explícita, que a juventude vá a Jesus Cristo, pois significa impedir que vá à Igreja, já que onde está a Igreja? Aí está Jesus Cristo. E chegou-se ao ponto de arrancá-la, com gesto violento, do seio de um e de outro. A Igreja de Jesus Cristo jamais contestou os direitos e deveres do Estado no que se refere à educação dos cidadãos, e nós mesmos os recordamos e proclamamos em nossa recente carta encíclica sobre a educação cristã da juventude. Esses direitos e deveres são incontestáveis, desde que permaneçam dentro dos limites próprios da competência do Estado, competências que, por sua vez, estão claramente definidas pelas finalidades do próprio Estado, finalidades que, embora não sejam apenas corporais e materiais, devem, por sua natureza, restringir-se ao âmbito do natural, do terreno, do temporário. O mandato divino e universal, com o qual a Igreja de Jesus Cristo foi investida, de maneira incomunicável e insubstituível, pelo próprio Jesus Cristo, estende-se, porém, ao eterno, ao celestial, ao sobrenatural. Esta ordem de coisas é, de um lado, estritamente obrigatória para toda criatura consciente. De outro, deve, por sua própria natureza, subordinar e coordenar todo o restante. A Igreja de Jesus Cristo atua, sem dúvida, dentro dos limites de seu mandato, não apenas quando deposita nas almas os primeiros e indispensáveis princípios e elementos da vida sobrenatural, mas também quando promove e desenvolve essa vida conforme as oportunidades e capacidades, utilizando os meios e modos que julga apropriados, inclusive com o intuito de formar cooperadores esclarecidos e eficazes para o apostolado hierárquico. Foi o próprio Jesus Cristo quem proclamou solenemente que veio ao mundo não apenas para que as almas tenham um princípio ou um elemento da vida sobrenatural, mas para que a tenham em abundância. Ego veniut vitam habeam e abundantius habeam 8. E foi o próprio Jesus quem lançou os primeiros fundamentos da ação católica, escolhendo e formando, entre os apóstolos e discípulos, os colaboradores de seu divino apostolado. Esse exemplo foi imediatamente seguido pelos primeiros santos apóstolos, como atesta o texto sagrado. É, portanto, uma pretensão injustificável e inconciliável com o nome e a profissão de católicos que simples fiéis venham ensinar à Igreja e ao seu chefe o que basta e o que deve bastar para a educação e formação cristã das almas e para salvar e promover, na sociedade, principalmente entre a juventude, os princípios da fé e sua plena eficácia na vida. A essa pretensão injustificável associa-se a claríssima revelação da absoluta incompetência e da completa ignorância sobre as questões em pauta. Os últimos acontecimentos devem ter aberto os olhos de todos, pois demonstraram com evidência o que, em poucos anos, não se salvou, mas se desfez e destruiu em matéria de verdadeira religiosidade e educação cristã e civil. Vós sabeis, veneráveis irmãos, bispos da Itália, por vossa experiência pastoral, quão gravíssimo e fatal erro é crer e fazer crer que a obra da Igreja, realizada por meio da ação católica, possa ser substituída e tornada supérflua pela instrução religiosa nas escolas e pela assistência eclesiástica às associações juvenis do partido e do regime. Ambas são certamente necessárias, pois sem elas a escola e as referidas associações rapidamente se tornariam, por uma necessidade lógica e psicológica inescapável, coisas pagãs. Necessárias, sim, mas não suficientes. Com essa instrução religiosa e essa assistência eclesiástica, a Igreja de Jesus Cristo só pode exercer um mínimo de sua eficácia espiritual e sobrenatural, e isso em um ambiente que não lhe pertence, onde há muitas outras matérias de ensino e diversas atividades, sujeito a autoridades imediatas frequentemente pouco ou nada favoráveis, e que não raras vezes exercem influências contrárias com suas palavras e exemplos de vida. Dissemos que os últimos acontecimentos deixaram clara, sem qualquer possibilidade de dúvida, a devastação ocorrida em poucos anos, não apenas no que diz respeito à verdadeira religiosidade e à educação cristã, mas também à simples moralidade e civilidade.
Vimos em ação uma religiosidade que se rebela contra as disposições da suprema autoridade religiosa e impõe ou encoraja sua desobediência. Uma religiosidade que se transforma em perseguição e em tentativa de destruição do que o supremo chefe da religião notoriamente mais aprecia e tem a peito. Uma religiosidade que se desvia e permite que outros se desviem para o insulto verbal e físico contra a pessoa do Pai de todos os fiéis, chegando ao ponto de gritar contra ele palavras de rebaixamento e de morte, verdadeiros aprendizes de parricídio. Tal religiosidade não pode, de modo algum, conciliar-se com a doutrina e a prática católica, mas, ao contrário, é o que há de mais oposto a ambas. Essa contrariedade se torna ainda mais grave em si mesma e mais destrutiva em seus efeitos quando não se limita a atos externos praticados e consumados, mas se manifesta também em princípios e máximas proclamados como programáticos e fundamentais. Uma concepção do Estado que reivindica a posse total e sem exceções da juventude, desde a primeira infância até a idade adulta, não é conciliável, para um católico, com a doutrina católica, nem tampouco com o direito natural da família. Não é conciliável, para um católico, com a doutrina católica, sustentar que a Igreja e o Papa devem se limitar às práticas externas da religião, missa e sacramentos, enquanto o restante da educação caberia exclusivamente ao Estado. As doutrinas e máximas errôneas e falsas que temos aqui denunciado e deplorado já se apresentaram a nós diversas vezes ao longo dos últimos anos, e como é notório, nunca deixamos, com a ajuda de Deus, de cumprir nosso dever apostólico de denunciá-las e de contrapor a elas os devidos apelos às genuínas doutrinas católicas e aos direitos invioláveis da Igreja de Jesus Cristo e das almas redimidas por seu divino sangue. Mas, não obstante os juízos, as expectativas e as sugestões que nos chegavam de diversas partes, inclusive de fontes altamente respeitáveis, sempre nos abstivemos de condenações formais e explícitas. Ao contrário, chegamos até mesmo a considerar possíveis e a favorecer, de nossa parte, compatibilidades e colaborações que a outros pareceram inadmissíveis. Assim procedemos porque pensávamos, e antes desejávamos, que ainda restasse a possibilidade de, ao menos, duvidar de que estivéssemos lidando com afirmações e ações exageradas, esporádicas, provenientes de elementos não suficientemente representativos. Em suma, que as declarações e os atos censuráveis fossem atribuíveis antes a indivíduos e circunstâncias do que, de fato, a diretrizes programáticas propriamente ditas. Os últimos acontecimentos, bem como as declarações que os prepararam, acompanharam e comentaram, nos privam dessa possibilidade tão desejada. E, portanto, devemos dizer, e de fato dizemos, que não se é católico senão pelo batismo e pelo nome, caso se adote e se leve adiante um programa que incorpora doutrinas e máximas tão contrárias aos direitos da Igreja de Jesus Cristo e das almas, que nega, combate e persegue a ação católica, isto é, aquilo que notoriamente é o mais caro e precioso à Igreja e ao seu chefe. Neste ponto, veneráveis irmãos, vós nos perguntais o que resta pensar e julgar, à luz do que foi exposto, acerca de uma fórmula de juramento que se impõe até mesmo a meninos e meninas, obrigando-os a obedecer sem questionamento a ordens que, como vimos e experimentamos, podem exigir, contra toda verdade e justiça, a violação dos direitos da Igreja e das almas. Direitos estes sagrados e invioláveis por sua própria natureza. Além disso, esse juramento exige que se sirva com todas as forças, até o derramamento de sangue, a causa de uma revolução que arranca da Igreja e de Jesus Cristo a juventude, educando-a no ódio, na violência, na irreverência, e isto sem excluir sequer a própria pessoa do Papa, como os últimos acontecimentos demonstraram ainda mais claramente. Colocada a questão nesses termos, a resposta, do ponto de vista católico e até mesmo puramente humano, só pode ser uma, e nós, veneráveis irmãos, não fazemos senão confirmar a resposta que já vos destes: um tal juramento, da forma como está, não é lícito. Quarta. Eis-nos, agora, diante das nossas preocupações, gravíssimas preocupações, que, sabemos, são também as vossas, veneráveis irmãos, especialmente vós, bispos da Itália. Antes de tudo, inquietamo-nos com os inúmeros filhos nossos, ainda crianças e adolescentes, inscritos e vinculados por tal juramento. Comiseração profunda nos causa o tormento de tantas consciências afligidas por dúvidas, tormentos e dúvidas sobre os quais nos chegam testemunhos certíssimos, precisamente em razão desse juramento da maneira como está concebido, sobretudo após os recentes acontecimentos. Conhecendo as múltiplas dificuldades do momento presente e sabendo como, para muitos, a posse da carteira e o compromisso do juramento são condições para a carreira, para o sustento, para a própria vida, buscamos um meio que pudesse devolver a paz às consciências, reduzindo ao mínimo possível as dificuldades externas. E nos parece que esse meio poderia ser, para os já vinculados ao juramento, a formulação, diante de Deus e de sua própria consciência, da seguinte reserva:
salvas as leis de Deus e da Igreja ou salvos os deveres de um bom cristão, com firme propósito de declarar essa mesma reserva também externamente, caso se faça necessário. Quanto àqueles que decretam tais disposições e ordens, gostaríamos que lhe chegasse a nossa súplica, a súplica de um pai que deseja velar pelas consciências de tantos de seus filhos em Jesus Cristo. Suplicamos, pois, que tal reserva seja introduzida na própria formulação do juramento, se não se quiser fazer algo ainda melhor e muito melhor, ou seja, simplesmente suprimir o juramento, que é, por sua natureza, um ato religioso e que, por isso mesmo, não se encontra certamente no lugar mais adequado dentro de uma filiação partidária. Procuramos falar com calma e serenidade, mas também com absoluta clareza. No entanto, não podemos deixar de nos preocupar em sermos bem compreendidos. Não dizemos por vós, veneráveis irmãos, que estáis e agora mais do que nunca permaneceis unidos a nós em pensamentos e sentimentos, mas por todos. E, por isso, acrescentamos que, com tudo o que dissemos até aqui, não tivemos a intenção de condenar o partido e o regime enquanto tais. Nosso propósito foi assinalar e condenar aquilo que, no programa e na ação do partido, vimos e constatamos como contrário à doutrina e à prática católica, e, portanto, inconciliável com o nome e a profissão de católicos. E, assim fazendo, cumprimos um preciso dever de nosso ministério apostólico para com todos os filhos nossos que pertencem ao partido, a fim de que possam prover ao reto juízo de sua própria consciência de católicos. Cremos, além disso, ter ao mesmo tempo prestado um bom serviço ao próprio partido e ao regime. Pois que interesse ou vantagem poderiam ter em manter, no programa de um país católico como a Itália, ideias, máximas e práticas inconciliáveis com a consciência católica? A consciência dos povos, assim como a dos indivíduos, sempre acaba por retornar sobre si mesma e buscar os caminhos que, por um período mais ou menos longo, foram esquecidos ou abandonados. Não se diga que a Itália é católica, mas anticlerical, ao menos em um grau que mereça considerações especiais. Vós, veneráveis irmãos, que nas grandes e pequenas dioceses da Itália viveis em contato contínuo com as boas populações de todo o país, bem sabeis e vedes a cada dia como elas, quando não incitadas nem desviadas, estão longe de qualquer anticlericalismo. É sabido por todos aqueles que conhecem, mesmo que apenas um pouco, a história do país, que o anticlericalismo teve na Itália força e a importância que lhe conferiram a maçonaria e o liberalismo que o geraram. Nos tempos atuais, ademais, o entusiasmo unânime que, mais do que nunca, envolveu toda a nação nos dias das convenções de Latrão não teria permitido o ressurgimento desse espírito anticlerical, não fosse ele evocado e incentivado logo após as próprias convenções. Nos acontecimentos mais recentes, disposições e ordens o fizeram entrar em ação e, assim como foi despertado, também o fizeram cessar, como todos puderam ver e constatar. Não há dúvida, portanto, de que bastaria, e sempre bastará, a 100ª ou 1000ª parte das medidas prolongadamente impostas à ação católica, e agora culminadas em acontecimentos que já são conhecidos em todo o mundo, para manter o anticlericalismo dentro dos devidos limites. Outras preocupações, e bem graves, nos inspiram quanto ao futuro próximo. Protestou-se, e isso em uma ocasião oficial e soleníssima, logo após os mais dolorosos acontecimentos para nós e para os católicos de toda a Itália e do mundo, em detrimento da ação católica, proclamando-se imutado respeito pela religião católica e pelo seu sumo pontífice, e assim por diante. Respeito imutado. Portanto, o mesmo respeito, sem alteração, que experimentamos. Portanto, aquele respeito que se manifestava em medidas policiais vastas e odiosas, preparadas no mais alto silêncio como uma surpresa não amistosa e aplicadas com rapidez fulminante justamente na véspera de nosso aniversário natalício. Uma ocasião em que tantas gentilezas e manifestações de bondade nos foram dirigidas por parte do mundo católico e até mesmo do não católico. Portanto, aquele mesmo respeito que se traduziu em violências e irreverências perpetradas sem qualquer repressão. Que podemos, então, esperar? Ou, melhor, que não devemos esperar? Não faltou quem se perguntasse se, diante de tão estranha maneira de falar e escrever, em tais circunstâncias e com a proximidade temporal de tais fatos, não se esconderia uma ironia bem triste, que de nossa parte preferimos completamente excluir. No mesmo contexto e em imediata relação com esse imutado respeito, e, portanto, sob as mesmas diretrizes, insinuava-se que refúgios e proteções estavam sendo concedidos a remanescentes opositores do partido, e se ordenava aos dirigentes dos 9.000 faci da Itália que inspirassem sua ação nessas diretrizes. Mais de um entre vós, veneráveis irmãos, bispos da Itália, já experimentou, e nos deu relatos de pesar, os efeitos de tais insinuações e ordens, em uma renovação de odiosas vigilâncias, delações, intimidações e vexações. Que nos reserva, então, o futuro?
que não podemos e não devemos esperar. Não dizemos temer, porque o temor de Deus expulsa o medo dos homens. Se, como temos razões para acreditar, a intenção é impedir que nossos jovens católicos se reúnam sequer silenciosamente, e se ameaçam severas penas aos seus dirigentes, que nos aguarda, então, o que nos reserva, ou antes, nos ameaça o futuro? V. É precisamente neste extremo de dúvidas e previsões ao qual os homens nos reduziram que toda preocupação, veneráveis irmãos, se dissolve, desaparece, e o nosso espírito se abre às mais confiantes e consoladoras esperanças. Pois o futuro está nas mãos de Deus, e Deus está conosco, e, se Deus nobiscum, quis contra nos. Já vemos e saboreamos um sinal e uma prova sensível da assistência e do favor divino na vossa presença e cooperação, veneráveis irmãos. Se estamos bem informados, recentemente foi dito que agora a ação católica está nas mãos dos bispos e que não há mais nada a temer. E até aqui tudo bem, muito bem, salvo aquele mais nada, como se antes houvesse algo a temer, e salvo aquele agora, como se antes e desde o princípio a ação católica não tivesse sido sempre essencialmente diocesana e dependente dos bispos, como já mencionamos acima, e, também por isso, principalmente por isso, sempre tivéssemos nutrido a mais absoluta confiança de que as nossas diretrizes estavam sendo seguidas e apoiadas. Por essa razão, depois de contar com a ajuda infalível e prometida de Deus, permanecemos e permaneceremos na mais confiante tranquilidade, mesmo que a tribulação, e digamos a palavra exata, a perseguição, continue e se intensifique. Sabemos que sois os nossos irmãos no episcopado e no apostolado. Sabemos, e vós sabeis, veneráveis irmãos, que sois os sucessores daqueles apóstolos que São Paulo, com palavras de sublime grandeza, chamava de glória a Cristo. Sabeis que não é um homem mortal, ainda que seja chefe de Estado ou de governo, mas sim o Espírito Santo quem vos colocou, nos lugares que Pedro indica, para governar a Igreja de Deus. Aquele que vos considera e vos chama, bispos da Itália, de oficiais do Estado evidentemente ignora ou esquece essas e tantas outras santas e sublimes verdades a vosso respeito. E, de fato, a própria fórmula do juramento que vos é exigido prestar ao monarca já claramente vos distingue e vos separa, ao afirmar expressamente, como convém a um bispo católico. Grande e verdadeiramente imenso motivo de esperança nos dá ainda o coro de orações que a Igreja de Jesus Cristo, de todas as partes do mundo, eleva ao seu divino fundador e à sua Santíssima Mãe pelo seu chefe visível, o sucessor de Pedro, exatamente como há 20 séculos, quando a perseguição atingia a própria pessoa de Pedro. São preces dos sagrados pastores e de seus povos, do clero e dos fiéis, dos religiosos e das religiosas, dos adultos e dos jovens, das crianças e das meninas. Preces nas formas mais puras e eficazes de santos sacrifícios e comunhões eucarísticas, de súplicas, de adorações e de reparações, de espontâneas imolações e de sofrimentos cristamente suportados. Essas orações, que em todos estes dias nos chegaram de todas as partes com um eco de consolação nunca antes tão forte e tão reconfortante, encontram hoje, neste dia sagrado solene à memória dos príncipes dos apóstolos, um momento especial de graça. Foi nesta providencial ocasião que a divina bondade dispôs que pudéssemos concluir esta nossa carta encíclica. A oração, tudo foi divinamente prometido. Se não nos for concedida a serenidade e a restauração da ordem, nos será dada a paciência cristã, a santa coragem, a inefável alegria de sofrer algo com Jesus e por Jesus, com a juventude pela juventude, a Ele tão querida, até a hora oculta no mistério do coração divino, a hora que, infalivelmente, será a mais oportuna para a causa da verdade e do bem. Essa confiança na oração nos leva a uma firme esperança, que Deus, a quem tudo é possível e que tudo prometeu àqueles que oram, ilumine as mentes para a verdade e incline as vontades para o bem. Assim, que cesse a disputa contra a Igreja de Deus, que nada reclama ao Estado além do que a este compete, mas que exige aquilo que lhe é próprio, a educação e formação cristã da juventude. Esse direito não se baseia em meros acordos humanos, mas em um mandato divino, e, por isso, a Igreja sempre o reivindicará, com uma insistência e uma firmeza intransigentes, que não podem enfraquecer ou cessar. Essa posição não decorre de simples convenções ou cálculos humanos, nem de ideologias mutáveis, mas sim de uma disposição divina inviolável. Também nos inspira confiança e esperança o bem indubitável que adviria do reconhecimento dessa verdade e desse direito. Como Pai de todos os redimidos e vigário daquele Redentor que ensinou e ordenou a todos o amor aos inimigos e que morreu perdoando seus crucificadores, não somos, nem jamais seremos, inimigos de ninguém. O mesmo farão todos os verdadeiros e bons filhos da Igreja, os católicos que desejam permanecer dignos desse nome. No entanto, nunca poderão esses filhos compartilhar, adotar ou favorecer princípios e normas contrárias aos direitos da Igreja e ao bem das almas, e, por consequência,
contrárias aos direitos de Deus. Quanto melhor seria essa pacífica e tranquila união dos pensamentos e sentimentos, em vez da atual divisão irreconciliável das mentes e das vontades. Essa união, por uma feliz necessidade, só poderia traduzir-se em uma fecunda cooperação de todos para o verdadeiro bem comum. E isso se daria sob o aplauso simpático dos católicos de todo o mundo, ao invés do universal desagrado e mal-estar que hoje se manifesta. Elevemos, pois, as nossas preces ao Deus de todas as misericórdias, pela intercessão de sua Santíssima Mãe, que nos sorri com o esplendor de séculos de glória, e dos santos apóstolos Pedro e Paulo, para que ele conceda a todos a graça de ver o que deve ser feito e a força para realizá-lo. Como penhor de todas as bênçãos divinas, concedemos, com o mais profundo afeto, a nossa bênção apostólica a vós, veneráveis irmãos, aos vossos cleros e aos vossos povos, para que vos acompanhe sempre. Dado em Roma, no Vaticano, na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, em 29 de junho de 1931. Papa Pio XI.